A paz do Senhor a todos os irmãos. Hoje nós vamos fazer um panorama bíblico do livro de Esdras. Peço a todos vocês que, se estiverem assistindo no celular, que assistam na horizontal, porque fica mais fácil a leitura. Informações básicas, né? O autor do livro é Esdras. A data aproximada é de 538 a 458 a.C. O local é a Palestina, Israel, né, aquela região ali. As fontes são fontes oficiais do Império Persa e as memórias de Esdras. E o alvo é descrever a história, né, mostrar a história ao povo. E o versículo-chave é Esdras, capítulo 7 e versículo 10. E a palavra-chave que traduz, né, que resume o livro é a restauração. O livro de Esdras, então, aqui no tema, é uma resposta ao fim trágico de Reis e Crônicas. Então, no livro dos Reis e no livro das Crônicas, mostra o povo de Israel sendo derrotado e sendo levado para o exílio, né? Primeiro as 10 tribos do norte e depois as 2 tribos do sul. Mas tudo isso mostra que Deus permanece em plena atividade, operando a sua vontade por meio dos governantes, como Ciro, né? E assim como por meio de pessoas simples como Esdras, Deus continua a trabalhar. O livro de Esdras, ele representa o início da reconstrução de uma nação e fortalecimento da fé de um povo, né? Então, lá nos livros de Reis e Crônicas, no final do livro mostra o que aconteceu de forma trágica com o povo. No livro de Esdras começa a mostrar essa restauração do povo. Então o livro de Esdras abrange o período entre o retorno do cativeiro para reconstruir o templo, né? Então ele abrange desde a saída do povo, né, do povo lá do Império Persa, até, né, Persa, Babilônia e toda aquela coisa, né, todos aqueles povos que levaram cativos. Então, primeiro a Babilônia, depois os persas, e aí no reinado dos persas começa a voltar os povos para o povo de Israel volta para a Palestina, né, para o próprio lugar de Canaã. E o objetivo era reconstruir o templo. As principais personagens do livro é Deus, né, óbvio, também Zorobabel, que ele tem um aspecto bem importante, Esdras, né, que é o autor do livro, Ciro, Artaxerxes, Dario também. O esboço do livro, o livro no capítulo 1 e 2 mostra esse retorno do exílio, né, essa saída, né, o retorno do exílio. A reconstrução do templo no capítulo 3 e 4, verso 5, e depois enfrentando e superando a oposição na reconstrução do templo, capítulo 4, verso 6, até capítulo 6, verso 22. Nos capítulos 7 e 8, Esdras conduz muitas famílias de volta a Jerusalém, né, porque esse período de reconstrução também, a gente vê, de volta, né, do exílio, um momento ele foi faseado, né, ele foi por fases, a gente vai ver. E no capítulo 9 e 10, muitos israelitas eles tinham casado com mulheres etéias, né, e aí ocorre um grande problema lá para ser resolvido por Esdras. Os destaques, então. O primeiro grupo, né, como eu disse, é faseado, né, o primeiro grupo ele retorna com Zorobabel. Estará nos capítulos de 1 a 6 de Esdras. E o segundo grupo ele retorna com Esdras, está no capítulo 7 ao capítulo 10. E o ministério de cada um, né, é a reconstrução do templo, na parte de Zorobabel, e na segunda, de Esdras, é a reconstrução da vida espiritual do povo. E aí, se a gente fosse traduzir Esdras em uma sentença, né, Zorobabel e Esdras retornam à terra e lideram o povo na reconstrução do templo e na vida espiritual. Então, Zorobabel ele tem a missão de
do primeiro grupo, restaurar o templo, né, começar os trabalhos de restauração, e aí Esdras, a reconstrução da vida espiritual do povo. Quem foi Esdras, né? Uma pergunta bem importante. Ele é filho do sumo sacerdote, né? Ele foi filho do sumo sacerdote Seraías, está lá em 2 Reis. Esdras é uma das figuras mais notáveis do Antigo Testamento, né? Ele é muito importante. Esdras foi um sacerdote, é por isso que essa questão da restauração da vida espiritual. Ele foi também um mestre, né? Ele também era alguém que ensinava o povo, ele trouxe de volta esses ensinamentos, e também um escriba, né? Então ele escrevia, né? O versículo que melhor descreve Esdras, como está no próprio destaque do livro, né, é Esdras capítulo 7, verso 10. Ele realmente tinha disposto, né, Esdras tinha disposto no seu coração para estudar a lei do Senhor, praticá-la e depois ensinar ao povo de Israel. Então, a atitude aliada à oração foi o agente do sucesso do ministério de Esdras, né? Foi tanto o estudo, a oração, e o propósito de ensinar o povo. Isso foi vital para o reavivamento espiritual de Israel. Isso está escrito nos capítulos 9 e 10 de Esdras. Acontecimentos. Israel foi derrotado. Então, pensando de trás para frente, né, antes do exílio, então Israel foi derrotado, Judá foi derrotado, o povo de Deus foi removido da terra prometida, né, da terra de Canaã, o templo de Jerusalém foi destruído, e aí o exílio anunciado pelos profetas se tornou real, porque até então, os últimos profetas ali antes do exílio, eles... a gente vai estudar os profetas ainda, mas eles ali falavam das coisas que iriam acontecer se o povo não se arrependesse, até o momento que Deus falou que iria acontecer e não tinha mais nada que pudesse interferir nisso. Até que Ciro, né, o rei da Pérsia, ele decretou o retorno dos judeus à terra prometida para reconstruírem o templo. Então, Ciro, né, esse governante aí, ele ajuda o povo a voltar à sua terra para reconstruir o templo. A nova espiritualidade do povo, né, a idolatria foi totalmente abandonada no exílio. Então, isso é uma coisa importante, né, já que a gente fala sempre, eu costumo dizer aos irmãos que nós não fazemos aplicação aqui no panorama, né, eu acho que a aplicação é legal de ser feita num estudo bíblico mais abrangente, na igreja, aí a gente vai fazendo as aplicações, mas aqui a gente vê uma aplicação importante, né, o exílio, ele não leva o povo, Deus não leva o povo ao exílio para matar o povo, mas ele leva para ensinar o povo. Então, o período pós-exílio ele foi marcado pela efervescência espiritual por todo o mundo antigo. Então, quando o povo volta do exílio, eles voltam mais fervorosos, eles voltam mais religiosos, né? mais dispostos à santidade e tudo mais. E nessa mesma época, olha que interessante, ocorreu outras seitas apareceram, né? Como o Zoroastro, o Zaratrusta, na Pérsia, né, aconteceu mais ou menos na mesma época, de 628 a 551 a.C. Aparece Sócrates, Platão, Aristóteles na Grécia, né, a filosofia grega, que tem um cunho também bem religioso, ela também começa nesse período. E também Buda, né, a questão do Buda na Índia também ocorre nessa época, Confúcio na China também. Então veja que esse momento é um momento de grandes ascensões religiosas. E se a gente observa isso, isso também vai acontecer no cristianismo, lá por volta do século V, século VI, acontece isso também, né? Quando há uma decadência na igreja, também aparecem algumas seitas lá, mas isso fica para outro estudo.
E diante de tantas influências externas, como ocorreu aí por ter tantos movimentos religiosos, é preciso reafirmar então e preservar a religião verdadeira dos patriarcas, de Moisés e dos profetas. Então, o povo teve um grande desafio também, já que eles estavam retornando do cativeiro, era eles permanecerem na lei de Deus, né, nos ensinos dos profetas, mostrado também a fé dos patriarcas também. Então era extremamente importante isso. Novas pessoas, então, no exílio, que durou 70 anos, foram suficientes para uma transição de gerações, de forma que a geração que voltou à Terra Prometida não era a mesma que foi exilada, exceto poucos homens, né? Foram poucos e a gente vai entender por quê. Além disso, nem todos os exilados voltaram para Israel. Nem todo mundo que estava no exílio quis retornar, algumas pessoas já estavam estabelecidas entre os assírios e os babilônios. Alguns judeus construíram vidas novas nesses lugares, já estavam bem estabelecidos e não quiseram retornar. A nova geração que nasceu e cresceu no exílio trouxe consigo situações complicadas de se lidar, como a necessidade de separar das esposas gentias, está lá em Êxodo 10, né? Isso é bem importante, porque a nova geração não sabia que não podia casar com mulheres que não eram da aliança. E aí teve um outro problema. Então, vale muito a pena a leitura do capítulo 10, né? Nós todos leremos e estudaremos todo o livro de Esdras, mas o capítulo 10 ele mostra esse problema que gerou para a nação. Curiosidades, né? Então, quem lê o livro de Esdras não imagina que 81 anos de história, né, do decreto da libertação até a conclusão das reformas. Então, 70 anos foi o tempo que dura o cativeiro. Isso são números aproximados, né? E 81 anos é o tempo desde o decreto da volta até a conclusão das reformas, e isso tem um cunho escatológico também, que aí lá nas 70 semanas de Daniel, lá nos estudos apocalípticos, a gente estuda esse período. Os reis persas a serviço do Senhor também, né? Deus mostra a sua soberania ao usar-lhe quem lhe apraz, né? Deus, por ser soberano, ele faz isso, e ele cumpre o seu plano, né, e propósito na vida do seu povo. Os reis persas que participaram dessa história foram Ciro, o Cambises, né, que pouco se fala dele, Dario, o Xerxes, o Artaxerxes. Então todos esses reis persas participaram do plano e propósito de Deus, tanto para corrigir o povo, quanto para restaurar a volta do povo. E aí fica uma pergunta, né? Por que judeus e samaritanos não se dão? Não, e aí a gente vai ver isso lá em João, né? O Evangelho de João. O evento narrado em Esdras 4, que trata do fato de os judeus rejeitarem a ajuda dos samaritanos, começa aí já, né? Na reconstrução do templo, culminou numa quebra de relacionamento que perdurou até os tempos de Jesus. Então, os judeus, como estavam voltando do cativeiro, eles não quiseram ajuda de ninguém. Eles entendiam que só eles, e com a ajuda de Deus, conseguiriam restaurar tudo. A gente vai ver isso também no próximo livro, no livro de Neemias. Em decorrência dessa quebra de relacionamento, os samaritanos construíram posteriormente o seu próprio templo e constituíram o seu próprio culto em concorrência ao templo de Zorobabel. Então os samaritanos também fizeram também o seu modo de culto, né, e de adoração, que também teve um outro problema, e a gente vê isso lá na frente, lá nos tempos de Jesus também. Ainda mais curiosidades, né? Esdras e o Novo Testamento. No início do primeiro século depois de Cristo, o templo de Zorobabel, também conhecido como Segundo Templo, né? O primeiro templo nós vimos que foi feito por Salomão, passou por uma reforma ordenada pelo rei Herodes o Grande, né? Isso é muito bem escrito, bem difundido na história, fazendo que fosse chamado de Templo de Herodes, então que seria o que a gente pode chamar de Terceiro Templo. Alguns não chamam de Terceiro Templo, alguns vão chamar de um templo melhorado. E ele foi visitado por Jesus, nesse templo que Herodes havia modificado. Durante o ministério terreno de Jesus, ele visitou esse templo.
E a arquitetura remodelada por Herodes foi elogiada pelos discípulos, está lá em Mateus 24:1 e Marcos 13:1, né, quando eles dizem, olha que grandes construções, tal, tal, tal. E aí, a esse respeito, Jesus disse que não ficaria pedra sobre pedra que não seria derribada. E aí Jesus disse também que desse templo também ele destruiria esse templo e em 3 dias ele reconstruiria, né? E aí o que todo mundo questionou é como assim em 3 dias vai reconstruir o templo que demorou 46 anos para ser construído por Herodes o Grande, que era um grande engenheiro, né? Mas é claro que Jesus estava falando do templo espiritual, do templo do seu corpo, da vitória sobre a morte. E doutrinas, o que a gente aprende de doutrinas no livro de Esdras? O retorno para a Terra Prometida significou mais do que o renascimento da nação. Então, voltar à Terra Prometida, ele tem um significado muito importante para o povo, porque eles imaginavam que Deus só ouvia a oração lá do templo que estava em Jerusalém. Não é? Porque Salomão, quando faz a oração, ele diz quando o povo se humilhar, né, que clama pelo seu nome, se humilhar e orar e se arrepender dos seus maus caminhos, então o Senhor do céu ouvirá a oração do povo, né, ou a oração do povo feita naquele lugar, ou a oração virada para aquele lugar. Então o povo tinha muito isso na cabeça, que Deus só ouvia as orações do templo em Jerusalém e virado para Jerusalém. A gente vai ver isso também no livro de Daniel, também isso. Mas isso mostra também que eles poderiam adorar a Deus e as sinagogas também, elas nascem no tempo do exílio também. Então, várias coisas mudou a cabeça do povo, né? E também significou também o retorno ao relacionamento com Deus e as práticas por meio da graça, né? Pelos quais o povo de Deus participa de sua glória. E 3 dos meios de graça, então dos 3 meios de graça, a gente vê isso como doutrina no livro de Esdras. Primeiro é o culto. A necessidade de reconstrução do templo era um sinônimo da urgência de voltar o culto a Deus. Lembrando que os sacrifícios, lembrando que a arca da aliança, toda aquela questão estava no templo. Então o templo, a restauração do templo era importante para o culto, apesar dos judeus já praticarem culto nas sinagogas estabelecidas no exílio. Que tornou uma afronta a Deus, essa questão então de Deus mobilizou os profetas, né, para a restauração do culto, está lá em Ageu e também em Zacarias, e as repercussões da reconstrução do templo que apontam para a importância do culto enquanto fator de reunião, fazendo muitos retornarem do exílio, está lá em Esdras 2, assim como a centralidade do culto no ofício sacerdotal exercido pelo povo de Deus. Então, o sacerdote também tinha sua importância no templo. Segundo meio de graça é a oração. A ênfase na oração no período pós-exílio, tanto em Esdras como Neemias, que é o próximo livro, manifesta os diversos gestos externos, lá em Esdras 9, Neemias 10 e Neemias 9, Esdras 9, Esdras 10 e Neemias 9. E aponta para uma fé madura que compreende a soberania de Deus. A noção de solidariedade do povo de Deus como uma unidade relacionando-se com o Senhor levou a Esdras a se envergonhar pelos pecados do passado, né? Então, quando Esdras faz a oração, ele está extremamente arrependido, coração quebrantado, com vergonha das coisas que os seus antepassados fizeram. Então, isso é uma coisa também muito importante para nós doutrinariamente. E também ele reconhece a dependência de Deus nessa nova fase de Israel. Então, Esdras, Zorobabel, né, Neemias, esses líderes que aparecem nesse tempo, eles confiam no Senhor e eles dependem única e exclusivamente do Senhor. E o terceiro meio de graça, as Escrituras. As Escrituras, como regra de fé e prática da comunidade dos fiéis, ganham grande destaque em Esdras. Até então, esse momento, as Escrituras elas existiam, mas elas não eram levadas tanto em consideração. Então, além do cumprimento das profecias, a lei de Moisés é a fonte das instruções para a congregação. Está lá, Esdras 7:10. A importância das Escrituras como para a própria sabedoria de Deus entregue aos homens. E
para fazer a transformação da vida pessoal de cada um, bem como da comunidade toda. Então, em Esdras é restabelecido o culto também com as Escrituras. Então, esses são os 3 meios de graça. E também em Esdras acontece o prenúncio, né? O livro de Esdras é uma continuação do tema bíblico do remanescente do povo de Deus. Sempre que um desastre ou julgamento acontece, Deus sempre conserva para si um grupo restante, né? Assim como Noé e sua família, que ocorreram na destruição do dilúvio, assim como a família de Ló, de Sodoma e Gomorra, os profetas reservados em Israel na perseguição de Acabe e Jezabel, quando os israelitas foram levados para o cativeiro no Egito, né, e também Deus resgatou o seu remanescente e os levou para a terra prometida. Então, a gente vê esse prenúncio, né, o resgate do seu povo. E a aplicação prática, né, eu falo que a gente não faz a aplicação aqui, mas algumas coisas são importantes. Então, o retorno dos israelitas a Jerusalém e a reconstrução do templo se repetem na vida de cada cristão. Então, na nossa vida também se repete isso. Que retorna do cativeiro do pecado, né, então, e da rebelião contra Deus, e encontra no Senhor um lar amoroso, onde somos bem-vindos. Então, o pecado que traz a rebelião, o cativeiro, quando nós nos libertamos desse cativeiro, nós conseguimos em Deus ter um lugar de paz e harmonia. Deus nos mostra como reconstruir nossas vidas e ressuscitar nossos corações, onde se encontra o templo do Espírito Santo. Então, no tempo de Esdras, a gente pensava na reconstrução do templo físico. Hoje, no tempo da graça, a nossa reconstrução é o templo espiritual, o templo do Espírito, né? O nosso corpo, a nossa vida, a nossa dedicação ao Senhor. E para nós concluirmos, hoje ficou um pouco mais extenso, né? Esdras destaca como plano de Deus para nos salvar e incluir o reconhecimento, né, de que somos nossa dependência depende do Senhor, né? Nossa dependência no Senhor. E os passos para isso são claros em Esdras, né? Buscar ao Senhor por meio do culto, a importância do culto a Deus, da oração e das Escrituras da Bíblia Sagrada. Que Deus abençoe a todos, meus irmãos, que Deus os ajude, boa leitura, bons estudos e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.